Você conhece a origem do Homem de Gelo, o Iceman? Sabia que antes de virar super-herói ele já foi até preso por um acidente com sua namorada e mesmo sendo muito jovem ele chegou até a enfrentar o Ciclope? Quer ver como tudo isso aconteceu e qual foi o resultado dessa luta? Vem comigo que eu vou te contar como ele ativou o seu gêmeo mutante e foi parar nas mãos de Xavier, que tá começando mais um vídeo de origem dos X-Men. Estamos de volta para mais um vídeo de origem de um dos membros clássicos da primeira equipe dos X-Men, o Homem de Gelo. Meu nome é John, sejam bem-vindos ao HQJ e a capa do vídeo de hoje é bem simples, mas muito bem feito. Eles fizeram um jogo de cores, deixando quase tudo em branco, mas destacando uns traços ali do rosto do Homem de Gelo. Essa camuflagem ficou bem legal, mas eu confesso que tá longe da minha capa favorita dessa coletânea. Falando em coletânea, essa história foi escrita por Robert Aguirre com arte de Phil Note e faz parte de uma coleção de histórias de origem dos X-Men lançado pelos anos de 2008 e 2009. Já tem várias aí no canal e como vocês já sabem, infelizmente esse quadrinho não veio pro Brasil como o resto da coletânea. Então tu tem que adiantar o inglês aí se quiser comprar pra ler. Lá no final do vídeo eu já falo qual será o próximo personagem a vir aqui pro canal, mas pode colocar aí nos comentários quais vocês querem ver, que dependendo eu até coloco o cara na frente. Lembrando que as alterações de imagem e fala foi pra preservar a obra original e agora chega de enrolação e... bora pra história. Nosso quadrinho de hoje começa em Long Island. Madeleine, a mãe de Bob, tá preparando aquele lanche e quando vai chamar o menino que tava brincando na piscina, ela se depara com a situação tanto quanto peculiar. O Bob, com 12 anos de idade, havia congelado a piscina e ficado preso nela. Ele conseguiu fazer isso só pensando no assunto, então tava ali, né, tudo confuso, pedindo ajuda. Já começa a história com ele ativando seu gêmeo mutante. Como é que será que tiraram ele daí, velho? Ele não tem controle do negócio, né? Eu fico imaginando os pais dele quebrando esse gelo aí com uma picareta, alguma coisa do tipo. E é aqui que a vida do Bob já começa a ficar complicada. O William e a Madeleine, os pais do Bob, não veem o moleque como um anormal ou coisa do tipo depois do acidente da piscina. Pelo contrário, eles falam que a culpa não foi dele, dão todo um apoio, suporte ali pro moleque. Nessa época já rolava notícias sobre os mutantes na TV, só que ainda era um negócio muito escuro, pouca informação sobre o que estava acontecendo. Fora que a população não estava aceitando muito bem, então eles combinaram de guardar segredo e serem cautelosos. E a partir disso o quadrinho continua com o Bob se olhando no espelho e apresentando suas habilidades. Basicamente ele conseguia sentir a umidade do ar e congelar. Mas a coisa mais legal nos poderes é que ele tinha o controle sobre o próprio suor do corpo. O cara conseguia juntar todo o suor do corpo e se transformar em um homem de gelo. Olha que negócio legal, tá? E a explicação se você não sabia como ele fazia pra virar um boneco de gelo. E bora avançar as páginas, porque o Bob tá na escola com sua paquera Judy. Tem aquela conversinha de adolescente, mas o ponto importante desse momento é que ele serve pra apresentar o Rock, que é um Zé sem futuro lá, que tem um grupo que gosta de praticar bullying com o Bob. O Bob fica tão irritado com as provocações que a mão dele até congela. Detalhe, a Judy não reparou, hein, mas sente aquele calafrio. Esse Rock aparece aqui na história basicamente só pra cumprir aquela função de malandrão da classe. Mas guarda esse cara na memória que ele vai ser importante. Mudando um pouco o assunto, o clima ali no país é de muitos ataques a mutantes. Os jornais também tinham essa pegada de falar mal deles. E o Xavier tem o papel de ir nas missas, fazer a galera usar o raciocínio, não ver os mutantes como uma ameaça, evitar toda essa opressão. E foi esse cenário de ameaça que fez o Bob sair de casa à noite até uma floresta pra praticar suas habilidades, estar pronto pro caso de um dia dar ruim. A região onde ele morava era até de boa, não tava rolando aquelas treta pesada que passa no Datena. Mas conforme as cadeiras vão voando em deputado e novos casos de mutantes aparecem nos jornais, mais a coisa vai ficando complicada. Um exemplo disso são pichações contra mutantes que o Bob vê pela cidade. Bom, mas tem um momento até engraçado que rola, porque o Bob tá andando pela cidade e acaba vendo o Rock com seu grupo em uma lanchonete, né? E aí ele aproveita pra congelar a roda do carro dos caras. Eita vingança, imagina esses caras encontrando o carro sem entender porque a roda tá dentro de um bloco de gelo. Mas voltando pro que importa, que é o momento de reflexão do Bob, ele pensa profundamente no assunto do mutante, imaginando como é a vida de outros mutantes, onde eles estão, se são muitos, se vivem em desespero ou medo como ele. Ele não se enxerga como uma aberração, como a maioria das pessoas escreviam. Principalmente os jornais que apresentavam os caras como um problema na sociedade. Meus amigos, esse quadrinho tem uma linguagem bem simples, mas ele vai certeiro nos temas de aceitação e preconceito, te fazendo refletir muito, porque embora seja um caso de preconceito voltado a mutantes, dá tranquilo pra se adaptar à nossa realidade atual se você trocar mutantes por minorias ou coisa do tipo. E nossa, mano, o Bob é tão novinho, ter que se preocupar com esse tipo de coisa é muito triste. Já começa que ninguém deveria se preocupar com preconceito e nenhuma idade. Imagina sendo tão novo, cabeça indo em informação, pensa o inferno que isso não deve fazer na sua mente. Mas o pior vem agora, porque ele marca um rolê de ir no cinema com a Judy pra comemorar seu aniversário. Ele usa aquela boa e velha tática do bocejar pra abraçar ela, acaba dando certo, e na saída dá mais certo ainda, porque a Judy lasca ali um selinho de língua nele. E então ele decide revelar ser um mutante antes de seguir ali com aquele relacionamento.
momento. Mas o grupo do Rock me aparece bêbado, e foi aqui que a vida do Bob desandou total. Porque eles grudam os dois, e ali no calor do momento pra se defender e defender a Judy, o Bob congela as mãos do grupo e joga um jato frio, transformando o Rock num bloco de gelo. O resto do grupo sai correndo, chamando o Bob de aberração, assassino. Mas é importante dizer que o Rock não está morto nesse momento não, hein? Pra mim ele tinha falecido nessa hora aí, mas de alguma forma que eu não consigo entender muito bem, o Bob prendeu ele nessa pedra de gelo com ar dentro. O que não faz sentido porque ele tá imóvel lá dentro. E eu sei disso porque ele explica pra Judy. E por falar nela, ela já tá com medo dele a essa altura. E o medo é tanto que quando o Bob tenta se aproximar dela, é ela quem começa a chamar o cara de aberração. Não quer mais o cara, manda ele vazar porque os moleques fugiram, vão espalhar o negócio, a população vai vir atrás. E é isso aí, o Bob tem que bater em retirada. Caramba, que vacilo, hein? A garota que ele confiava traiu o cara, e o medo de ser descoberto ainda se tornou realidade. O Bob já chega em casa meio que desesperado, porque muitas cidades, ao descobrirem mutantes entre eles, formaram grupos de extermínio. Linchar os caras era tipo padrão. Existiam muitos casos de mutantes que tomavam pílulas ou coisa do tipo pra ter aquele sono eterno, sabe? Tudo isso por conta do medo. Então assim que ele conta o que rolou pros pais dele, os dois já mandam ele arrumar a mala porque eles vão ter que ir embora. E tudo isso desde o cinema acontece muito rápido. Ele nem termina de arrumar a mala, e qual que é a surpresa agora? O Bob desce a escada correndo, já com a ideia de montar um muro de gelo ali em volta da casa. E aí, pá, quem chamou a polícia foi os próprios pais dele pra proteger o menino de uma possível revolta da população. E o que é que acontece agora? Ele acaba preso. Que proteção, hein? Nossa, esse moleque tá sofrido. E do lado de fora ainda tem uma multidão irritada pedindo pela execução do menino. Nesse ponto do quadrinho, o Ciclope aparece pra salvar o Bob. E claro que o Bob é novo, mas não é idiota a ponto de ir com um cara qualquer desconhecido que chegou destruindo a parede da prisão com laser. E pra piorar, o Ciclope atira nele quando se recusa a ir junto. Boa, Capitão Summers, palma pra você. É assim mesmo que se ajuda um adolescente assustado. O Bob consegue congelar o Ciclope, que destrói o gelo, e a essa altura os dois já estão brigando ali do lado de fora da cadeia quando o Professor Xavier aparece pra apaziguar a situação. E eu acho que o Ciclope deu foi sorte nessa briga, porque o Bob já tava querendo congelar ele de dentro pra fora. Eu acho que se ele faz isso, o Ciclope não volta não, hein? O que vocês acham? Pausa rápida. Como será que o Ciclope congelado conseguiu destruir o gelo, se geralmente ele precisa de uma mão no óculos pra habilitar o raio? Ou eu tô falando besteira? Teoria nos comentários. Com a chegada de Xavier, por o Bob já conhecer ele da TV, fica um pouco mais fácil de aceitar a aproximação. Então Charles explica que também é mutante, usou seus poderes pra dispensar toda a galera que conspirava contra o Bob ali na prisão, fez eles esquecerem o que aconteceu com o Bob também. E aí o professor convida o Bob pra fazer parte dos X-Men. O Scott era o primeiro do grupo. Já tem vídeo sobre a origem dele aqui no canal, o link tá na descrição. E o Bob seria o segundo se aceitasse. A ideia do instituto vocês já sabem, né? Ensinar ali a controlar seus poderes, não sei o que, lutar contra as forças do mal, mutantes do mal. E o Bob não topa, porque vai ter que abandonar os seus pais. Então o Xavier avisa que pode fazer os pais deles esquecerem os poderes do Bob. Assim ele ir pro instituto seria como ir pra uma escola mesmo. Apesar do Bob ficar meio balançado com a decisão, ele acaba entendendo que isso não só é bom pra ele, como também seria bom pros pais dele, que não precisariam mais ter aquela preocupação com segurança excessiva. E acaba topando. Então o Xavier faz toda essa maracutaia mágica aí do esquecimento e prepara a papelada. Aí o Bob se despede de seus pais, que não sabiam mais que ele era um mutante, e da Judy também, que perdeu as memórias do acidente com o Rock, e parte triste pra escola. Mas com o apoio do Scott sobre a situação. É bem triste ver isso, saber que ele tomou essa decisão tão importante pra proteger sua família, e que a garota que ele amava recusou ele quando soube que ele era um mutante, mesmo ele tentando defender ela. Mas fazer o que, né? A vida continua. Escolhas e consequências. Quando eles chegam ao instituto, meus amigos, o Scott até se oferece pra apresentar o lugar pra ele, mas o professor interrompe falando que o Bob gostaria de conhecer o lugar sozinho como o Homem de Gelo. Então o Bob se sente muito mais à vontade com aquela situação, com aquele lugar, se transforma e dispara no ar, muito mais feliz por não precisar esconder quem ele verdadeiramente é, e já com a ideia em mente que logo se tornará um X-Men. Cara, a história é meio triste, mas com um final muito libertador, mostrando esse momento de liberdade do personagem, e não tem como não dar 10. Roteiro muito bacana, colocando mais informações aí sobre o Iceman, despertando mais curiosidade. Com certeza eu senti falta de combates, aquele com o Ciclope e os Valentões foi muito fraquinho, mas a história também é curta, o Bob é muito novo, não dá pra exigir tanto assim, eu não vou ser chato de tirar nota. A arte tá muito boa, tem uma leitura muito leve, apesar de causar uma boa reflexão com vários tópicos sensíveis, super recomendado aos fãs aí do personagem ou quem queira saber mais sobre os X-Men, porque é sim uma história 10. E o próximo mutante a vir aqui pro canal será o Noturno. Esse cara vivia dentro de um circo e passou um perrengue legal lá dentro, sofreu demais. Conseguiu conforto na religião, mas posso te dizer que no final deu ruim pra caramba. Outro condenado com história triste. Quadrinho de origem costuma ser tudo triste mesmo. Logo mais eu tô de volta, e se vocês quiserem ver mais detalhes desta história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Grande abraço a todos e tchau.